A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 42, a partir do versículo 1. Ouve atentamente, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, por intermédio da palavra. Salmos capítulo 42, a partir do versículo 1. Inclina os ouvidos e abre o teu coração. Está escrito: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista, os filhos de Corá, o salmista estava passando por momentos muito difíceis, exceto na saúde, em todas as áreas da vida dele. Ele estava passando por momentos difíceis, mas dentro dele, ele sentia o desejo de estar na presença de Deus. Na verdade, ele sentia a presença de Deus, pois ele tinha sede de Deus. Ele sentia sede de Deus. E ele fala essas palavras: como suspira a corça. A corça é um animal, uma espécie de veado. Ela respira água e vai em busca da água. Ela com sede vai buscar água para saciar sua sede. E ele falando com Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, ó. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, ele tinha sede de Deus. E é muito importante, embora ele estava passando por momentos muito difíceis, em todas as áreas da vida dele. E ele fala aqui, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha só, a alma dele estava com sede de Deus. Isso é muito bom, a pessoa ter sede de Deus. Se a pessoa ela tem sede, ela quer saciar a sede dela. Ela quer beber água. E se a pessoa ela tem sede de Deus, ela quer buscar Deus, ela quer a presença de Deus. Foi o caso do salmista. O salmista sentia a presença de Deus, mas ao mesmo tempo, ele sentia a necessidade de buscar a presença de Deus, pois a alma dele tinha sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha só. Ele fala, ó, fazendo uma pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? É certo que ele não estava podendo buscar a presença de Deus, como ele buscava antes, como ele fala na palavra. Mas a sede estava dentro dele, a sede de Deus, a vontade e o desejo de estar na presença de Deus, buscando Deus, na casa do Senhor. No versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Observa que ele estava passando por situações muito difíceis. É certo que ele não podia comer, alimentar. E a comida dele, ele está falando aqui que a comida dele era lágrimas dia e noite. Ou seja, ele estava só chorando dia e noite, angustiado. E uma pessoa angustiada, uma pessoa que está chorando dia e noite, certamente ela não consegue se alimentar. Ela não consegue comer, porque a angústia, a tristeza não deixa. Foi o caso desse salmista. Quantas pessoas estão assim hoje, angustiada, triste? O salmista, ele estava triste, angustiado, mas ele estava com sede da presença de Deus, com vontade de estar na presença de Deus, buscando Deus. Que essa sede seja colocada dentro desta pessoa. Porque é certo de que essa tristeza, essa angústia, esse sofrimento vai acabar. É certo que sim. E pessoas viam aquilo acontecendo com aquele homem, aquele salmista, e eles diziam: teu Deus, onde está? As pessoas costumam falar essas coisas. Eles falavam para ele continuamente: o teu Deus, onde está? É certo que não foi só uma vez, várias vezes.
As pessoas falavam para ele, o adversário, porque estava vendo ele sofrendo. Em outras palavras, tu não é de Deus, tu não busca Deus, Deus não é contigo. Olha a tua situação, olha o que você está passando. Cadê o teu Deus? Por que que o teu Deus não tira você dessa situação? Espere e você vai ver. Espere e você vai ver. Quem viver verá. Quem viver verá. Ele falou, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Olha só, dia e noite. Eu não tenho conseguido comer, me alimentar. Por conta desta angústia, por conta desse sofrimento, por conta desta opressão. Eu não estou conseguindo me alimentar. E a minha alimentação, meu alimento tem sido lágrimas, dia e noite. Não é fácil, eu sei muito bem o que é isso. Eu já passei por essa situação de não poder comer, angustiado, e olhar para o meu corpo e ver a pele grudando no osso. Emagrecer muito, por conta da angústia, por conta do sofrimento. Eu sei o que é isso. Eu já passei por esses momentos. E estou de pé, graças a Deus. Tem pessoas que estão sofrendo hoje, mas daqui a pouco esse sofrimento passa, acaba. Essa angústia acaba, essa opressão acaba, esse sofrimento, as dores, a enfermidade. Esse homem aqui estava sofrendo em todas as áreas da vida dele. Muito sofrimento. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Quem viver verá. No versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha só, ele lembrava destas coisas e sentia mais tristeza, angústia, quando ele guiava a multidão à casa do Senhor, em procissão. É certo que ele não estava podendo fazer mais aquilo, mas ele tinha esperança de que ele ia voltar a fazer isso. Buscar a Deus, adorar a Deus com alegria, com prazer, com gritos, com festas, comemorando, festejando, junto com o Todo-Poderoso Deus. Tem pessoas que estavam firmes com Deus, na presença de Deus, que hoje está só a misericórdia do Senhor. Que Deus coloca dentro de ti a sede dele, a sede de Deus. A vontade e o desejo de estar no altar, diante da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Essa sede é a vontade, é o desejo, é a necessidade. Sede é necessidade. Vontade de estar ali. Eu necessito de Deus, eu vou buscar Deus. Eu vou voltar às primeiras obras. Eu vou voltar à essência do primeiro amor. Em nome do Senhor Jesus. O salmista aqui ele lembrava. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Olha só. Eita, eu lembro. Quando louvava e adorava a Deus, guiava o povo em procissão à casa do Senhor. Com gritos, com alegria, com louvores, com festa. Como ele fala aí, ó. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, ou à casa de Deus, indo para a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele já não estava fazendo isso porque ele não podia, estava podendo fazer. Mas dentro dele estava essa lembrança, essa saudade, essa vontade, essa sede, essa necessidade dentro dele. No versículo 5, ele fala, olha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha a esperança que estava dentro dele. E ele falando com a alma dele, porque a alma dele estava abatida, a alma dele estava perturbada dentro dele. E ele falando com a alma dele, por que isto?
E falando para a própria alma dele, a vida dele, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu vou sair dessa situação. Eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir. Eu vou voltar ao que eu era com Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Deus vai renovar o meu vigor, minha força, minha saúde, minha alegria. A paz de Deus vai reinar dentro de mim. Eu vou sair dessa situação, em outras palavras. E ele falando para a alma dele. Ele falando para a alma dele. Porque estás abatida, ó minha alma. Tem pessoas com a alma abatida. Tem pessoas que estão com a alma abatida. Por que te perturbas dentro de mim? A alma dele estava perturbada dentro dele. Imagina a tristeza, a angústia que esse homem estava sentindo. E ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele falando para a alma dele, a esperança dentro dele. Ele tinha certeza de que ele ia sair daquela situação. Louvado seja Deus. No versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Olha como ele não esqueceu de Deus, ele não esqueceu dos momentos que ele estava com Deus, que é muito importante. É muito importante a gente lembrar dos momentos, da essência, das primeiras obras, é muito importante. Para chacoalhar o nosso coração, o espírito dentro de nós, a nossa alma, em sentir sede, necessidade da presença de Deus, de buscar Deus. E ele também estava falando que lembrava dessas coisas, a alma dele abatida dentro dele. No versículo 7, ele fala: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha só, olha que ele estava passando por muitos problemas, situações, em todas as áreas da vida dele. E por isso ele fala isso. Um abismo chama outro abismo. Um problema chama outro problema. Uma situação contra mim chamando outra situação. E isso aqui em todas as áreas da vida da pessoa era o que ele estava passando. Esse salmista estava passando. E ele falando ao fragor, ou seja, ao barulho das tuas catatupas. Catatupas é um buraco, um túmulo, é alguma coisa, um buraco que a pessoa grita lá dentro e ouve aquele som, aquele barulho, aquele estrondo. Ele falando com Deus: todas as tuas ondas e vagas. Ondas é ondas, vagas é uma grande onda, ou seja, problemas e problemas passaram sobre mim. Ou seja, um problema chamando o outro, uma situação chamando o outro, um abismo chamando o outro. Quando eu penso que eu vou ficar livre desse, vem outro. E assim vem um, vem outro, tipo Jó. Tipo Jó. Foi um abismo chamando o outro. Cada um trazia uma situação difícil para Jó. Cada um deu uma paulada em Jó, com aquelas notícias ruins, com as má notícias. Esse homem estava sofrendo muito, esse salmista. Mas o melhor de tudo é que ele estava sentindo dentro dele a necessidade de buscar a presença de Deus, a sede de Deus, a sede de Deus. E ele lembrava da essência de Deus na vida dele, ele lembrava das primeiras obras, que é muito importante isso. No versículo 8, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Olha só, Deus mesmo assim não abandonou ele. Ele sentia o dia a misericórdia de Deus, e durante a noite vinha o cântico de Deus a ele. Isso aqui era um consolo, era um escape de Deus na vida dele.
Ele estava passando por aquela situação, mas Deus estava assistindo ele, Deus estava vendo ele, ele sentia isso. Contudo, eu estou cheio de problemas, cheio de situações contra mim, cheio de abismo, um abismo chamando o outro. Mas ele fala, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Durante o dia Deus concede a misericórdia dele, olha só. E à noite comigo está o seu cântico. Comigo à noite está o cântico de Deus. A presença de Deus está comigo. A presença de Deus está comigo. Esse salmista aqui estava passando por tudo isso, mas ele sentia a presença de Deus, ele sentia sede de Deus, vontade de estar na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, como antes ele buscava, como antes ele estava, vivendo as primeiras obras, vivendo a essência de Deus. Uma oração ao Deus da minha vida. E ali ele orava ao Deus da vida dele, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Todo-Poderoso, o Deus de Davi, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que está sentado no céu dos céus, o Todo-Poderoso Deus. O Santo dos Santos. Ele é Deus, ele é poderoso. No versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que tu me esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele fala isso aqui, olvidaste quer dizer esquecer. É porque ele estava passando o tempo e ele não saía daquela situação. Ele estava vivendo ali como se Deus tinha esquecido dele, mas Deus não esqueceu dele. Deus, ele não esquece dos servos dele, das servas dele. Ele não esquece. Deus, ele permite as pessoas passar pelo deserto, por uma situação que parece que a pessoa não vai escapar, não vai sair vivo. Deus permite, como ele permitiu Daniel ser jogado na cova dos leões, como ele permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha acesa 7 vezes mais, como ele permitiu Jeremias ser lançado numa cisterna com lama, como ele permitiu os irmãos de José jogar ele dentro de uma cisterna e depois tirar e vender como escravo. Deus permitiu tudo isso e foi muito sofrimento na vida desses homens. Foi muito sofrimento. Só que Deus estava com eles. Deus aqui estava com esse salmista. E Deus colocou isso aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro sagrado, para alimentar a minha alma, alimentar a tua alma, para dizer no meu coração, dizer no teu coração, tem jeito, Deus está vendo. É normal passar pelos desertos, é comum isto. Passar por situações difíceis, lágrimas, tristezas, angústias, problemas, até mesmo enfermidade, perdas, isso é comum, isso é normal. Depois Deus coloca cada situação no seu devido lugar. Deus é glorificado, Deus é exaltado na minha vida e na sua vida, daquele que não desiste, daquele que persevera, daquele que crê em Deus. O salmista falou mais ainda, por conta do desespero, no versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ele falando que doía demais nele, ele sofrendo e as pessoas dizendo, o teu Deus, onde está? Por que o teu Deus não tira você dessa situação? Será que tu serve Deus mesmo? Será que tu é de Deus mesmo? Se tu é de Deus, por que tu está passando por isso? E aquilo ali machucava mais ele, deixava ele mais para baixo. E é o que acontece. E acontece da gente ouvir isso dentro da casa da gente. Acontece da gente ouvir isso de pessoas que era para ajudar, estender a mão. E tá vendo a pessoa gemendo, gritando e não fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas não, mas faz essas perguntas. O teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Tu não é de Deus? Tu não é de Deus? Tu não vive falando que Deus é isso na tua vida? Cadê Ele? Por que tu está passando por isso? A gente ouve essas coisas, infelizmente. E Deus do céu fala o nosso coração. Espera com paciência, os teus olhos verão.
E todo aquele que vive verá. Todo aquele que vive vai ver. Deus na minha vida, Deus na tua vida. Louvado seja Deus. E ele fala de novo, ó, no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma dele estava gritando dentro dele. A alma dele estava abatida, ele estava sofrendo, angustiado, triste, angustiado. Deus vendo, e Deus vendo. Deus ele está vendo o gemido, Deus ele está vendo o choro, Deus ele está vendo o pranto, Deus ele está vendo a angústia, a tristeza, o abismo, o problema, a situação que está contra você. Deus ele está vendo, ele está olhando, ele está no controle de tudo. Deus ele tem o tempo certo na minha e na sua vida. Ele tem um ponto final nessa situação que você está enfrentando, nesse abismo que você está enfrentando, nessa angústia, nessa enfermidade, nessa doença que essa pessoa está enfrentando. Deus ele tem um ponto final. Aguenta firme, porque já já ele vai colocar o ponto final nessa situação. E você vai ver a glória de Deus resplandecer na tua vida. Que você possa sentir a sede de Deus, a necessidade de Deus, para você sentir vontade de buscar Ele, buscar a presença de Deus. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Louvado seja Deus. Recebe esta palavra no teu coração, crê de todo o teu coração. Compartilha essa mensagem, que aonde chegar Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Colabora com o reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que crê, que está inscrito. Estou orando a favor da tua vida. Tem paciência, persevera, porque Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele tem o momento dele. A forma de Deus agir é diferente do querer do homem, do desejo do homem, do pensamento do homem. Deus age de forma diferente. Espere em Deus com paciência. Espere em Deus com paciência. Espera, porque é certo de que a glória de Deus vai resplandecer na vida desse que perseverar, que não desistir, que permanecer. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Te dê paz, te dê alegria ao coração, na tua alma. Em nome de Jesus. Que a tua alma seja sossegada dentro de você. Que haja paz no teu espírito, na tua alma. Que teu coração seja fortalecido. Em nome de Jesus, que você seja forte na presença de Deus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segunda vontade de Deus.